Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. E hoje tem Tajeres e Flamengo às 19 horas em Córdoba, tá? E hoje, conforme vocês já sabem, quando tem jogo do Flamengo, tem pré-jogo às 13h30. Então não perca, daqui a pouquinho a gente estará ao vivo falando tudo sobre Tajeres e Flamengo. Então tem muitas informações aqui iniciais para a gente trazer para vocês. Além de falar de Tajeres e Flamengo, falaremos também de clubes interessados no zagueiro Gustavo Henrique, né, comentarista, falando sobre Gabigol. Qual é a visão para ele, para esse jornalista, do Gabigol no futebol brasileiro, no futebol europeu. Então você saberá essas informações e muito mais aqui no seu canal Deco SRN. Então você que está chegando a primeira vez no canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês também do nosso canal secundário, o canal do Deco. Se você ainda não é inscrito, faça a inscrição agora já. E também se inscreva no canal da querida Jaque Jesus, tá? Então não deixe de se inscrever nesses 3 canais. Faça agora rapidamente para a gente conversar sobre vários assuntos, né? Dentre eles, vamos falar aí sobre a questão, né, tem Pedro, tem Gabigol. Vou falar do Pedro, né? Do Pedro, ex-jogador comenta sobre o futuro de Pedro no Flamengo. Eu acho, sabe assim, que virou moda essa questão de ex-jogador, comentarista, criticar o jogador do Flamengo, né? O Pedro já havia dado a resposta dele para o Luizão, que o criticou, falando que ele se acomoda com a reserva no Flamengo, que ele era bobo, que deveria pensar na carreira e sair do Flamengo. Cara, é inacreditável. A gente não vê isso aí em outros clubes do futebol brasileiro, você só vê isso no Flamengo, tá? Mas vamos lá, para variar ele, o comentarista Cicinho afirmou que Pedro parece satisfeito por estar no banco de reserva. Cara, outro, né? Então é o segundo que comenta a mesma coisa. Primeiro foi o ex-jogador Luizão, agora o ex-jogador Cicinho, tá? É complicado falar, mas o Pedro parece conformado com o banco de reservas, quer viver de status. Ele tem qualidade para jogar em qualquer time que quiser, né? Mas ele não quer, então que fica no banco do Flamengo. Mas se ele quer se titular, precisa se empenhar mais, tá? Ele, enfim, cara, é muito parecido, cara, parece que é uma coisa orquestrada, né? É tudo para irritar o atleta, para que ele possa pedir para sair do Flamengo, né? Enfraquecer o rubro-negro, né? Então a gente coloca isso aqui, o pessoal vai falar assim, pô, Deco, não tem que colocar mais. Não, tem que colocar sim, colocar, e temos que dar a nossa opinião, né? Vocês veem que é claramente orquestrado para que o jogador se sinta pressionado, sinta incomodado com a situação e possa pedir para sair do Flamengo, né? E pior que tem torcedor que entra nessa, né? Fala assim, se eu fosse o Pedro, eu saía do Flamengo, é um absurdo, Gabigol não jogando nada e mantém o Pedro no banco de reserva, então ele tem que sair mesmo. Cara, a galera não tá vendo que é tudo que a imprensa barrista quer, o Pedro saia do Flamengo. Vocês têm alguma dúvida se ele fosse para um time do futebol paulista, estivesse na mesma situação, se alguma dessas falas aconteceriam? Nenhuma. Não aconteceria mesmo. Muito pelo contrário. Não ia dar nem trela para esse tipo de situação. Não abrir nem discussão. Falar que ele é muito bem pago pelo clube e ponto, acabou. Só vai jogar se estiver bem, né? Então é inacreditável vendo agora esse tipo de situação, como foram palavras muito parecidas, né? Tanto do Luizão quanto do Cicinho. É inacreditável. Mas enfim, vamos para outro assunto aqui rapidamente, né? Sobre a questão do jogador Gabigol, né? Que comentarista comparando o Gabigol do Flamengo a arroz, feijão, e afirma, só faz sucesso no Brasil.
A analogia foi usada, pois surgiu o rumor de que o Barcelona estaria interessado no atacante rubro-negro, tá? Foi também no Arena SBT, dessa vez foi o comentarista Mano, tá? Comparando o Gabigol a um bom e velho arroz com feijão, né? Ele fala assim, o Gabigol é arroz com feijão, só faz sucesso no Brasil. Ele teve sucesso quando jogou em Portugal, na Itália, pronto, disse o comentarista, né? Presente no programa, o ex-jogador do Flamengo, Emerson Sheik, defendeu o Gabigol e afirmou que o atacante tem condições de defender o Barcelona tendo algum destaque. Então quer dizer que hoje ele não pode ter sucesso porque lá atrás aconteceu um monte de coisas que o impediu de ter sucesso acontecer. Os números dele nos últimos anos vai ser sucesso porque vai chegar num time bom e vai fazer um monte de gols, né? Eles comentaram sobre isso devido à questão de um provável interesse do Barcelona, né, no jogador Gabigol, né? Aí volta a falar, todo mundo sabe como o Gabigol é, né? É um jogador que vive de desafios, e no Flamengo ele já conquistou bastante coisa, né, gente? E qual é a maior frustração do Gabigol? Parem e pense. Simplesmente é não ter jogado bem na Europa. Ele tem duas situações, para mim, bem formadas na cabeça dele. Bem formadas. A primeira é de voltar um dia à Europa, né? Por causa desse desafio de querer demonstrar para pessoas que o criticam que ele é um jogador fracassado na Europa, que ele não é fracassado. E esse tipo de declaração, né, com todo respeito ao Mano, parece que é para cutucar o jogador mesmo, para que ele possa pedir para sair, né, e ir para a Europa para mostrar, né, o serviço dele. Aí vem o Sheik, faz o contraponto dele, fala, lógico, num time grande a história vai ser diferente. Aí o Gabigol olha e fala assim, é mesmo, eu vou fazer diferente, né? Eu vou ser um jogador mais maduro, vou seguir mais as regras, enfim, o que for para ter êxito na Europa. Essa é uma situação, né, do Gabigol. A segunda situação, que está muito bem claro para mim, é a seleção brasileira, né? Muita gente aqui perguntando, né, sobre a questão dele ir embora agora nessa próxima janela europeia. Eu, Deco, sinceramente, eu não acredito, tá? Opinião pessoal minha. Acredito eu que ele ficará no Flamengo até o final do ano. Indo ou não para a seleção brasileira, ele vai estudar propostas, tá? Por isso que eu volto a falar para vocês. O Pedro, ele não pode cair na onda da imprensa, porque pode ser que no final do ano, eu acredito que haja essa possibilidade, uma possibilidade grande na informação e sentimento, do Gabigol sair e o Pedro se tornar titular indiscutível desse Flamengo. Então, Pedro tem que ter muita paciência, esperar o ano, ver o que pode acontecer, né? E aí, passando, o Gabigol não continuando, enfim, ele decide o seu futuro com calma. O que não pode acontecer é o Flamengo perder os seus dois centroavantes. Parece que já há uma situação, uma pilha, né, na imprensa para botar pilha no Gabigol, agora além de já estar botando pilha no Pedro já há bastante tempo. Então os dois jogadores têm que ser muito espertos para não entrar nessa pilha errada. Volto a falar para vocês, tá? Então falando do Gabigol, falando do Pedro, né, umas coisas assim lamentáveis, tá? Lamentáveis. Mas vamos lá, falar aqui sobre Flamengo e Tajeres rapidamente, né? O Paulo Souza tem alguns desfalques, dentre eles o Léo Pereira, né, com problema na posterior de coxa, e o Marinho, né, com uma fratura na costela, então estão fora da partida, ok? Esses dois jogadores, tá? Além disso, Rodrigo Caio não foi relacionado, Mateuzinho também não, e sem contar os outros jogadores que já não vinham
sendo relacionados devido à questão de não estarem recuperados, né? Dentre eles aí a questão do Fabrício Bruno, uma coisa inexplicável, né? Fabrício Bruno teve um problema no pé, agora está quanto tempo fora, desde a final do Carioca? Cara, surreal o que aconteceu com o Fabrício Bruno, né? O Gustavo Henrique, que a gente vai trazer uma informação aqui para vocês, né? Questão de clubes europeus interessando no Gustavo Henrique. O Vitinho também teve um problema muscular, também no primeiro jogo da final do Carioca, e até agora nada, ninguém dá um posicionamento sobre o Vitinho. O Flamengo com poucas opções ofensivas, por exemplo, o jogo de amanhã, né? Vai ter quem? No banco de reservas? O Pedro, e agora tem o menino Vitor Hugo, né? Então, amanhã, na defesa, amanhã não, daqui a pouquinho, desculpa, né? Também 7 horas da manhã, daqui a pouquinho, 7 horas da noite, o Flamengo tem zagueiros que podem começar um jogo juntos, né? Que é o Pablo, o Davi Luiz e o Felipe Luiz. A dúvida do Arão, será que o Arão poderá continuar na zaga, tirando o Felipe Luiz, por exemplo, ou ele poderá voltar para a volância? Então são questionamentos que serão respondidos 1 hora e meia antes da partida, tá? Então essas são as informações iniciais de Tajeres e Flamengo, né? O Bruno Lemos trouxe uma informação ontem lá no nosso Megão 26, que o Valois está fora, né? Com uma lesão, né? Um jogador importantíssimo, o atacante colombiano Valois, tá? Vamos falar aqui, né, sobre o jogo Flamengo-Botafogo. É rápido. Flamengo-Botafogo, Felipe Sampaio, né, tá fora aí com problema no ligamento, tá? Então o Botafogo já tem confirmado um desfalque para o jogo entre Flamengo e Botafogo em Brasília, tá? Dia 8, 11 horas da manhã. Galera aí fazendo filas e filas para comprar o seu ingresso lá em Brasília, tá? Vamos lá, vamos falar aqui sobre a questão do Gustavo Henrique, né? O Gustavo Henrique, que tem 2 clubes europeus, né, sondando o atleta, né? E a gente vai falar aqui para vocês, tá? Segundo o jornalista Jorge de Nicola, o empresário do jogador confirmou sondagem de times europeus, tá? O Nicola falando que entrou em contato com o Luiz Carvalho, representante legal do Gustavo Henrique, e a resposta é que não há nenhuma proposta, né? E se sair do Flamengo vai ser para a Europa, tá? E tiveram sondagens de um clube da Turquia e o AEK da Grécia, tá? O empresário do jogador disse assim: não existe propostas oficiais na mesa do Flamengo, mas não imagino que o rubro-negro cause muita dificuldade em liberá-lo, até por conta do alto custo do Gustavo Henrique entre salários, direitos de imagem e luvas. Recebe na casa de 700 mil reais, olha só o custo que o Flamengo tem com o Gustavo Henrique. É o que eu falo para vocês, gente. Olha quantos jogadores, que na minha opinião, com todo respeito ao Gustavo Henrique, até o Léo Pereira, qual clube do futebol brasileiro pagaria isso para um jogador, né, como o Gustavo Henrique e o Léo Pereira? São jogadores medianos, a gente já conversou sobre isso, né? Por isso o Flamengo fica preso em certas negociações, aí tem que liberar jogador da base, por causa desse tipo de negociação. Volto a falar, quem negocia valores, né, quem negocia contratações deste tipo, pagando altos valores, como acabou de falar aqui para o Jorge Nicola, é um absurdo. Esse cara não pode estar mais no departamento de futebol do clube. Não pode estar, né? Falando aqui 700 mil entre luvas, salários, etc. É um absurdo o que fazem com o Flamengo, tá? Vamos falar aqui rapidamente sobre a questão da nova liga, né? Alguns clubes assinaram contrato, né? Dentre eles Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo, Cruzeiro, Ponte Preta e Bragantino. 8 clubes assinaram até o momento. E aconteceu alguns questionamentos, né? O presidente do Clube de Regatas do Flamengo, que muitos clubes só iriam assinar
né, mediante ao Flamengo e o Corinthians não terem um ganho maior, né, na parte de pay-per-view. Isso é um absurdo completo, né? O Flamengo é o trem pagador. O Flamengo não pode ganhar menos ou igual a qualquer time do futebol brasileiro, né? E o Celso Petralha aí irritado com isso, né? Com a proposta de divisão de cotas de TV, que jogue Flamengo contra Corinthians, né? O que nós queremos é dividir melhor, mais justo, não é o Flamengo ter 70 vezes o valor do Atlético Paranaense em pay-per-view, 70 vezes na mesma competição, que joguem sozinhos, joguem Flamengo e Corinthians. Corinthians e Flamengo ponderou em entrevista coletiva após a reunião dos clubes, tá? É brincadeira, é cara de pau ele ter... Imagina se o clube dele é o clube que mais gera dinheiro a Globo com a questão do pay-per-view, né? Porque tem uma audiência muito maior. Se você pegar todos os picos de audiência da Globo em jogos de futebol, quem sempre bate lá é o Flamengo. Então o Flamengo, sendo maior, tem que ganhar a mesma coisa que o time que não gera esse engajamento. Piada, né, o Petralha? Piada, né? Você deveria ter vergonha de falar o que você falou, com todo respeito à sua pessoa, tá? Sobre a questão da Libertadores, as emissoras Globo e SBT aceitam novas condições para transmitir a Libertadores, tá? Elas aceitaram uma nova condição para conseguir a compra da competição, exibir a final mesmo que não haja brasileiros nas disputas, tá? A ideia da Conmebol é levar a final da competição para todas as torcidas, mesmo que não tenha nenhum clube nacional na disputa da Taça Continental. O pacote da venda está relacionado aos Jogos do Campeonato de 2023 a 2026, informação inicial do jornalista Gabriel Wacker, tá? Então, é isso. Vale destacar que a Rede Globo e o SBT também aceitaram transmitir os patrocinadores de Libertadores durante as partidas. Além disso, a exibição de propaganda nos placares dos confrontos foi outra medida aprovada pelas emissoras com os objetivos de adquirirem os direitos de TV. Até o momento, a Conmebol ainda não definiu qual emissora será detentora dos direitos de transmissão da Libertadores. A Rede Globo e o SBT permanecem negociando com a entidade. A expectativa é que a vencedora seja anunciada até o final de semana. Essas são as informações das transmissões da Libertadores, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum assunto aqui. Enfim, não, tá bom? Então daqui a pouquinho, 1h30, conto com a audiência de vocês. Tá uma live compartilhada do canal Deco SRN com o canal do Deco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva tanto aqui quanto lá, deixando o like em todos os vídeos nossos e compartilhar ambos também, tá? Ambos vídeos destes canais. Falou? Tá? Muito obrigado. Então não esqueça que hoje tem Dali também, pessoal que perguntou da Dali. Às 19 horas estaremos lá com a narração do Vitor, os comentários meus e do Marquinho. Para quem ainda não conhece, o link da Dali está na descrição do vídeo, tá? Quem não tiver conseguindo, ou então no QR Code aqui, que a gente vai colocar no pré-jogo, tá? Não fiquem preocupados, no pré-jogo a gente coloca o QR Code. Mas tem ali um aplicativo, né, que você pode baixar, que é a Dali, né, app, ou então bota no site www.daliapp.com.br. Na hora que te pedirem um convite, é Deco na Dali. O convite é Deco na Dali, tudo junto. Falou, gente? Então até daqui a pouquinho. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Estamos juntos. Pré-jogo aqui no canal Deco SRN, 1h30. Abraço. Fui.